Em uma noite fria de inverno, um milionário janta sozinho em um restaurante de luxo quando uma pequena mendiga de 6 anos entra timidamente no estabelecimento, segurando a barriga de fome. Ela se aproxima de um garçom e sussurra: "Tio, você pode me dar um pouco de comida? Eu aceito até o resto da comida de alguém." Quando o segurança a agarra pelo braço e ela começa a chorar, o milionário se levanta e grita: "Tirem a mão dela, ela é minha filha", e convida a menina para jantar com ele. No dia seguinte, a menina aparece em seu escritório trazendo um presente, a única coisa de valor que ela possuía. Quando ele vê o que era, começa a chorar. O vento cortante de dezembro açoitava as janelas do restaurante Le Bernardin, enquanto Eduardo Mendes observava as gotas de chuva deslizarem pelo vidro como lágrimas silenciosas. Aos 42 anos, ele possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma fortuna construída com suor e inteligência, um apartamento de cobertura na zona mais nobre da cidade, carros importados que raramente dirigia. Contudo, naquela noite fria, sentado sozinho à mesa reservada para 2, sentia um vazio que nem todos os seus milhões conseguiam preencher. Isabela estava em Paris há 3 semanas, aproveitando uma temporada de compras que se estendia indefinidamente. As mensagens dela chegavam esporadicamente, sempre acompanhadas de fotos em boutiques caras ou restaurantes exclusivos, como se quisesse lembrá-lo constantemente de que sua ausência era proposital. Eduardo suspirava, girando o vinho tinto na taça cristalina, observando como o líquido escuro refletia as luzes douradas do ambiente sofisticado. O restaurante fervilhava com conversas abafadas da alta sociedade. Mulheres elegantes exibiam joias que custavam mais que uma casa, enquanto homens de terno discutiam negócios milionários entre uma garfada e outra. Eduardo conhecia aquele mundo de aparências, mas naquela noite sentia-se como um estranho, observando uma peça teatral da qual não queria mais fazer parte. Foi então que ela apareceu. Uma pequena figura surgiu na entrada do restaurante, tão frágil que parecia um fantasma materializado pela névoa da noite. A menina não deveria ter mais que 6 anos, vestindo um casaco rasgado que já foi rosa, mas agora era uma mistura de cores indefinidas. Seus cabelos castanhos estavam despenteados e os olhos grandes e escuros brilhavam com uma mistura de medo e esperança desesperada. Eduardo sentiu o coração acelerar quando viu a criança se aproximar timidamente do garçom mais próximo. Suas mãozinhas pequenas seguravam a barriga, e mesmo à distância, ele podia ouvir o som baixinho e quebrado de sua voz. "Tio, você pode me dar um pouco de comida? Eu aceito até o resto da comida de alguém." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas cessaram instantaneamente, como se alguém tivesse pausado o mundo. Clientes se viraram em suas cadeiras, alguns com expressões de choque, outros de nojo mal disfarçado. A menina permaneceu ali, vulnerável e exposta, aguardando uma resposta que não chegava. O garçom, visivelmente constrangido, olhou ao redor procurando ajuda. Foi quando o segurança do restaurante, um homem corpulento de terno preto, avançou com passos pesados em direção à criança. Seus dedos grossos se fecharam ao redor do braço magro da menina, apertando com força desnecessária. "Saia daqui imediatamente. Este não é lugar para pedintes", gritou, puxando-a em direção à porta. A menina começou a chorar, um som agudo e desesperado que cortou o ar como uma lâmina. Suas lágrimas caíam livremente enquanto ela tentava se desvencilhar do aperto doloroso. Mas suas forças eram insuficientes contra a brutalidade do homem. Eduardo sentiu algo explodir dentro do peito, uma raiva primitiva, misturada com uma compaixão que não sabia possuir,
Tomou conta de cada fibra do seu ser, sem pensar nas consequências, sem calcular os riscos para sua reputação. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. "Tire a mão dela!" Sua voz ecoou pelo restaurante como um trovão. "Ela é minha filha." O tempo parou. 200 pares de olhos se voltaram para Eduardo, que permanecia de pé, respirando pesadamente, o rosto vermelho de indignação. O segurança soltou a menina imediatamente, como se tivesse sido eletrocutado. A criança olhou para Eduardo com uma expressão de confusão total, suas lágrimas ainda brilhando nas bochechas sujas. Eduardo não tinha ideia do que acabara de fazer. Não sabia por que mentira daquela forma, nem quais seriam as consequências daquele momento de impulso. Tudo o que sabia era que não podia permitir que machucassem aquela criança indefesa. Mas agora, com todas as atenções voltadas para ele e uma mentira pesando no ar, Eduardo precisaria descobrir como transformar suas palavras em realidade, mesmo que isso custasse tudo o que possuía. O silêncio no restaurante era tão denso que Eduardo podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. A mentira que acabara de pronunciar pairava no ar como uma nuvem de tempestade, e ele sabia que não havia volta. Todos os olhares permaneciam fixos nele, aguardando uma explicação que ele não tinha. A menina continuava parada, onde o segurança a havia soltado, olhando para Eduardo com uma mistura de gratidão e confusão. Suas lágrimas haviam cessado, mas as marcas molhadas ainda brilhavam em suas bochechas sujas. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas percebia que algo havia mudado drasticamente em seu favor. Eduardo respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. Nunca havia sido pai. Nunca havia desejado ter filhos. Isabela sempre deixara claro que crianças não faziam parte de seus planos de vida luxuosa. Mas ali, naquele momento, olhando para aquela criança frágil e assustada, algo dentro dele se transformou permanentemente. "Venha aqui, lá, querida", disse com voz mais suave, estendendo a mão em direção à menina. "Você deve estar com muita fome." A criança hesitou por um momento. Como um animal ferido que não confia completamente em quem oferece ajuda. Seus olhos grandes percorreram o rosto de Eduardo, procurando sinais de engano ou crueldade. Deve ter visto algo que a tranquilizou, porque lentamente começou a caminhar em sua direção. O gerente do restaurante, um homem elegante de meia-idade, aproximou-se da mesa com passos cautelosos. Eduardo o conhecia há anos. Sempre fora tratado com a deferência reservada aos clientes mais importantes. Mas agora havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de preocupação e curiosidade mal disfarçada. "Senhor Mendes", sussurrou o gerente, "talvez seria melhor se vocês conversassem em um ambiente mais reservado." Eduardo compreendeu imediatamente. Sua reputação estava sendo colocada em risco a cada segundo que permanecia ali. Os outros clientes já estavam sussurrando entre si, e ele podia imaginar como a história se espalharia pelos círculos sociais antes mesmo do fim da noite. Mas olhou novamente para a menina, que agora estava ao seu lado, tremendo de frio e fome, e soube que não havia escolha. "Não", respondeu firme. "Minha filha vai jantar aqui comigo, na mesa que reservei." A palavra "filha" soou estranha saindo de sua boca, mas também trouxe uma sensação inesperada de proteção e responsabilidade. Eduardo puxou uma cadeira para a menina, ajudando-a a se sentar. Ela era tão pequena que mal conseguia alcançar a mesa adequadamente. "Como você se chama?", perguntou Eduardo, sentando-se novamente e tentando soar natural diante dos olhares curiosos ao redor. "Sofia", respondeu ela em voz baixa, ainda desconfiada. "Mas por que você disse que eu sou sua filha? Eu não tenho pai." A pergunta inocente atingiu Eduardo como um soco no estômago.
Ele percebeu que havia se metido em uma situação muito mais complexa do que imaginara. Como explicar para uma criança de 6 anos que havia mentido para protegê-la? Como justificar uma farsa que nem ele mesmo compreendia completamente? Você tem fome? Desviou o assunto, pegando o cardápio. Pode pedir qualquer coisa que quiser. Sofia olhou para o menu com olhos arregalados. As letras eram incompreensíveis para ela, e os preços eram números sem significado. Sua experiência com comida se limitava a restos encontrados no lixo ou sobras que algum comerciante bondoso ocasionalmente lhe oferecia. Eu não sei ler, admitiu envergonhada, baixando a cabeça. E nunca comi em um lugar assim. Eduardo sentiu uma pontada de dor no peito. Quantas crianças como Sofia vagavam pelas ruas, invisíveis para pessoas como ele? Quantas noites havia jantado sozinho em lugares caros, enquanto pequenos seres humanos passavam fome do lado de fora? Então vou pedir por você, disse gentilmente. Que tal começarmos com uma sopa bem quentinha? Quando o garçom se aproximou, Eduardo notou a expressão constrangida do rapaz. Todo o staff do restaurante estava obviamente desconfortável com a situação, mas não ousavam questionar um cliente tão importante. Traga uma sopa de legumes para a menina, ordenou Eduardo, e depois um prato de massa com molho suave e um chocolate quente. Enquanto aguardavam a comida, Eduardo observava Sofia discretamente. Apesar da sujeira e das roupas gastas, havia algo especial nela, uma dignidade natural que a pobreza não conseguira destruir, uma força silenciosa que a mantinha viva apesar de todas as adversidades. Foi então que Eduardo compreendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Aquela não era apenas uma mentira dita no calor do momento. Era um chamado, um destino que ele escolhera aceitar sem nem mesmo perceber. Mas como transformar uma farsa em realidade sem destruir tudo que havia construído? A sopa chegou fumegante, servida em uma tigela de porcelana branca com detalhes dourados. Sofia olhou para o prato como se fosse um tesouro inestimável, suas mãozinhas tremendo ligeiramente enquanto segurava a colher prateada. Eduardo observava cada movimento dela, percebendo como era cuidadosa, quase reverente, com cada utensílio. Pode comer, encorajou Eduardo suavemente. É sua. Sofia levou a primeira colherada à boca e fechou os olhos. O sabor da sopa caseira, preparada com ingredientes frescos e temperos selecionados, explodiu em seu paladar como uma sinfonia de sensações completamente novas. Ela nunca havia experimentado algo tão saboroso, tão nutritivo, tão digno. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Eduardo sentiu o coração se contrair. O que foi, Sofia? A sopa não está boa? Está muito boa. Ela soluçou baixinho, sem parar de comer. É que eu não como há 3 dias e nunca comi algo tão gostoso na minha vida inteira. 3 dias. A informação atingiu Eduardo como um raio. Uma criança de 6 anos havia passado 3 dias inteiros sem comida, enquanto ele se preocupava com vinhos caros e pratos sofisticados. Quantas outras crianças estavam naquela mesma situação naquele exato momento? 3 dias, repetiu, tentando manter a voz controlada. Onde você tem dormido, Sofia? Em lugares diferentes, respondeu ela entre colheradas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes debaixo da ponte, às vezes na porta da igreja quando está muito frio. Ontem dormi em um banco da praça, mas a chuva me acordou. Eduardo fechou os punhos embaixo da mesa. A raiva que sentia não era direcionada à menina, mas a um mundo que permitia que crianças vivessem em tais condições. Como chegar ao ponto de se tornar tão alheio ao sofrimento que existia bem diante de seus olhos? O prato principal chegou.
Uma massa delicada com molho de tomate suave, preparada especialmente para o paladar infantil. Sofia olhou para a porção generosa com espanto genuíno. Era mais comida do que havia visto junta em muito tempo. "Posso comer tudo isso?" perguntou com incredulidade. "Claro", respondeu Eduardo, observando como ela saboreava cada garfada com uma gratidão que o comovia profundamente. "E se ainda estiver com fome, podemos pedir mais." Enquanto Sofia comia, Eduardo notou os outros clientes do restaurante. Alguns haviam retomado suas conversas, mas muitos ainda lançavam olhares curiosos e julgadores em direção à mesa deles. Podia ouvir sussurros abafados, comentários sobre sua filha e especulações sobre onde ela havia estado todo esse tempo. "Senhor Mendes." O gerente aproximou-se novamente, desta vez com a expressão mais preocupada. "Desculpe interromper, mas alguns clientes estão perguntando sobre a situação. Talvez fosse melhor o quê?" Eduardo o interrompeu, sua voz carregando uma autoridade que fez o homem recuar. "Minha filha está jantando comigo. Vejo algum problema nisso?" O gerente balançou a cabeça rapidamente e se afastou. Mas Eduardo sabia que a situação estava longe de ser simples. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de décadas, estava sendo questionada com base em uma mentira que ele não sabia como sustentar. Sofia terminou o prato principal e olhou timidamente para Eduardo. "Muito obrigada, tio. Foi a melhor comida da minha vida." "Não me chame de tio", disse Eduardo gentilmente. "Me chame de papai." A palavra soou estranha, mas ao mesmo tempo trouxe uma sensação de completude que ele nunca havia experimentado. Sofia o olhou com surpresa. Depois sorriu pela primeira vez desde que entrara no restaurante. Era um sorriso doce, inocente, que iluminou seu rosto sujo e cansado. "Papai", repetiu ela, testando a palavra. "Você vai me levar para casa com você?" A pergunta simples e direta deixou Eduardo sem resposta. Casa, sua cobertura luxuosa, decorada por designers famosos, com móveis brancos imaculados e obra de arte valendo fortunas? Como explicar a Sofia que aquele mundo não tinha espaço para uma menina de rua? Mas olhando para seus olhos esperançosos, Eduardo compreendeu que havia chegado a um ponto sem volta. Não podia simplesmente dar uma refeição a Sofia e depois abandoná-la nas ruas novamente. A mentira que havia contado se tornara uma responsabilidade real, uma promessa que não sabia como cumprir. "Sim", respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo. "Vou levar você para casa." Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Eduardo sabia que estava se metendo em uma situação que poderia destruir completamente sua vida cuidadosamente planejada. A viagem de volta para casa no carro de Eduardo foi envolta em um silêncio tenso. Sofia estava encolhida no banco de couro do Mercedes, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe do interior luxuoso. Suas mãos pequenas tocavam delicadamente o tecido macio, como se temesse sujá-lo ou quebrá-lo apenas com o toque. Eduardo dirigia automaticamente, sua mente trabalhando freneticamente para processar o que havia feito. Em questão de 2 horas, havia mentido publicamente, assumido a responsabilidade por uma criança desconhecida e prometido coisas que não sabia como cumprir. O peso dessas decisões impulsivas começava a se instalar em seus ombros como uma carga pesada. "Papai", a voz suave de Sofia quebrou o silêncio, fazendo-o estremecer. A palavra ainda soava surreal vinda dos lábios dela. "Sua casa é muito longe?" "Não, querida. Já estamos quase chegando", respondeu, observando-a pelo retrovisor. Sofia havia adormecido parcialmente, seu corpinho exausto finalmente relaxando após dias de tensão e fome. Quando chegaram ao prédio residencial mais exclusivo da cidade,
Eduardo sentiu uma ansiedade crescente. O porteiro, sempre cordial e discreto, olhou com surpresa evidente para Sofia. Eduardo podia ver as perguntas se formando nos olhos do homem, mas sua educação profissional o impedia de verbalizá-las. "Boa noite, senhor Mendes", cumprimentou o porteiro, tentando manter a naturalidade. "Como vai a senhora Isabela?" "Ela ainda está viajando", respondeu Eduardo secamente, pegando Sofia no colo. A menina pesava tão pouco que parecia uma boneca de pano em seus braços. "Esta é minha filha, Sofia." O porteiro arregalou os olhos, claramente confuso. Em 5 anos trabalhando naquele prédio, nunca havia ouvido Eduardo mencionar ter uma filha. Mas assentiu respeitosamente, abrindo a porta do elevador sem fazer comentários. Durante a subida até o 30º andar, Eduardo observou Sofia acordar lentamente. Seus olhos se arregalaram quando as portas do elevador se abriram, revelando o hall privativo de seu apartamento. Mármore italiano, lustres de cristal e quadros de artistas renomados criavam uma atmosfera de opulência que a menina nunca havia imaginado existir. "Você mora aqui?", sussurrou ela, impressionada. "Nós moramos aqui", corrigiu Eduardo, surpreso com sua própria resposta. A cada palavra que pronunciava, a mentira se tornava mais real, mais complicada de sustentar. Quando abriu a porta do apartamento, Sofia ficou literalmente sem palavras. O espaço amplo, com pé direito duplo e uma vista panorâmica da cidade, era como um palácio comparado a qualquer lugar onde ela já havia estado. Os móveis brancos imaculados, as obras de arte nas paredes e o chão de mármore polido criavam um ambiente que parecia mais um museu do que uma casa. "Posso entrar mesmo?", perguntou hesitante, olhando para seus pés sujos e as roupas rasgadas. Eduardo sentiu uma pontada de dor no peito. Sofia estava tão acostumada à rejeição que nem acreditava que podia entrar em um lugar bonito. "Claro que pode, esta é sua casa agora." Mas mesmo enquanto falava, Eduardo sabia que aquela afirmação estava longe de ser verdade. Como uma criança de rua se adaptaria àquele ambiente estéril? Como explicaria sua presença para Isabela quando ela retornasse? Como sustentaria aquela farsa diante da pressão social que certamente viria? Sofia caminhou lentamente pela sala, tocando tudo com reverência. Quando chegou perto da estante de livros, parou diante de uma foto emoldurada. Eduardo e Isabela em uma festa de gala, ela deslumbrante em um vestido de grife, ele elegante em smoking. "Quem é ela?", perguntou Sofia, apontando para Isabela. Eduardo hesitou. Como explicar Isabela para uma criança? Como mencionar que sua namorada provavelmente reagiria com horror à presença de Sofia? "É, uma amiga minha", respondeu evasivamente. "Ela é bonita", comentou Sofia inocentemente. "Ela gosta de crianças?" A pergunta simples revelou a complexidade da situação em que Eduardo se metera. Isabela não apenas não gostava de crianças, como considerava-as um estorvo desnecessário em sua vida de luxo e liberdade. A reação dela quando descobrisse Sofia seria explosiva. "Vamos primeiro cuidar de você", desviou Eduardo. "Precisa tomar um banho e vestir roupas limpas." Levou Sofia até um dos quartos de hóspedes. Um espaço elegante, mas frio, decorado em tons neutros. A menina olhou para a cama king size como se fosse uma nuvem inalcançável. "Vou dormir aqui?" "Sim", respondeu Eduardo, percebendo como a palavra "sim" estava se tornando cada vez mais pesada. Cada confirmação o levava mais fundo em uma situação da qual não sabia como sair. Enquanto Sofia tomava banho no banheiro de mármore, Eduardo se sentou na beira da cama, colocando a cabeça entre as mãos. O que havia feito?
Em questão de horas, havia assumido a responsabilidade por uma criança que não conhecia, mentido para dezenas de pessoas e prometido um futuro que não sabia como proporcionar. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Isabela. Amor, vi fotos suas no Instagram de alguns amigos. Quem era aquela criança suja no restaurante? Estão dizendo coisas estranhas. Me liga quando puder. Eduardo olhou para a tela do celular e percebeu que sua mentira já havia se espalhado pelas redes sociais. Em poucas horas, teria que enfrentar não apenas Isabela, mas toda a sociedade que o julgaria por sua decisão impulsiva. Eduardo acordou no sofá da sala, o pescoço dolorido e a mente confusa. Havia passado a noite inteira pensando em como explicar a situação para Isabela, ensaiando palavras que soavam cada vez mais absurdas. A luz dourada da manhã filtrava pelas cortinas, criando padrões suaves no chão de mármore. O apartamento estava silencioso demais. Por um momento, Eduardo se perguntou se tudo não havia sido um sonho bizarro, uma fantasia criada por sua mente solitária. Mas então ouviu um ruído suave vindo da cozinha e a realidade voltou como um balde de água fria. Sofia estava de pé na bancada de granito, tentando alcançar um copo no armário alto. Ela havia vestido uma das camisas sociais dele, que funcionava como um vestido comprido em seu corpinho pequeno. Os cabelos, limpos após o banho da noite anterior, brilhavam dourados sob a luz natural. Bom dia, papai, disse ela com um sorriso tímido. Desculpa ter acordado você. Estava tentando pegar água, mas tudo aqui é muito alto para mim. A palavra papai ainda causava um impacto estranho no peito de Eduardo. Bom dia, querida. Deixe que eu pego para você. Ele alcançou o copo facilmente e o encheu com água gelada da geladeira. Dormiu bem? Foi a melhor noite da minha vida, respondeu Sofia, bebendo a água como se fosse o líquido mais precioso do mundo. A cama é tão macia que pensei que estava flutuando e o travesseiro cheira tão gostoso. Eduardo observou a gratidão genuína nos olhos dela e sentiu uma mistura de felicidade e culpa. Como uma criança podia ser tão grata por coisas básicas como uma cama limpa e um copo de água? Quantas noites ela havia passado com sede e frio nas ruas? Papai, Sofia continuou, sua voz ficando mais séria. Eu tenho uma coisa para você. Ela correu até o sofá, onde havia deixado seu casaco velho na noite anterior. Com cuidado extremo, retirou do bolso interno um pequeno ursinho de pelúcia. O brinquedo estava claramente surrado. Faltavam pedaços do pelo marrom. Um dos olhos estava solto pendendo por um fio e havia remendos feitos com pedaços de tecido diferentes. Este é o Teodoro, apresentou Sofia, segurando o ursinho como se fosse feito de ouro. Ele é meu melhor amigo há muito tempo. Não sei de onde ele veio, sempre esteve comigo. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, percebendo a solenidade do momento. Sofia segurava o ursinho contra o peito, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ontem foi o melhor dia da minha vida inteira, disse ela, sua voz tremendo de emoção. Você me deu comida de verdade, um banho quente e uma cama macia. Como eu não tenho dinheiro para pagar por tudo isso, quero te dar o que mais tem valor para mim. Ela estendeu o ursinho em direção a Eduardo, suas mãos pequenas tremendo. Teodoro sempre me consolou quando eu tinha medo ou fome. Ele é minha única família. Mas agora, você é minha família também. Então quero que fique com ele. Eduardo sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A generosidade pura daquela criança, disposta a abrir mão de sua única posse para retribuir a bondade recebida, quebrou completamente suas defesas emocionais. Sofia estava oferecendo literalmente tudo que possuía no mundo. Sofia,
disse ele com voz embargada. Você não precisa me dar nada. O que fiz ontem foi porque quis, não porque esperava pagamento. Mas eu quero dar, insistiu ela, empurrando o ursinho em direção às mãos dele. Teodoro vai cuidar de você quando eu não estiver perto. E assim uma parte minha vai ficar sempre com você. Eduardo pegou o ursinho delicadamente, como se fosse um tesouro inestimável. O brinquedo cheirava a umidade e sofrimento, mas também carregava o amor incondicional de uma criança que havia encontrado esperança no meio do desespero. Obrigado, Sofia, sussurrou, abraçando-a junto com o ursinho. Mas saiba que Teodoro vai ficar conosco. Ele pode ser nosso amigo de família. Sofia sorriu através das lágrimas, e Eduardo compreendeu naquele momento que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Não havia mais volta. Aquela criança havia se tornado parte dele de uma forma que não conseguia explicar ou racionalizar. Foi então que a campainha tocou. Eduardo olhou para o interfone e viu a imagem do porteiro, sua expressão preocupada. Senhor Mendes, disse a voz através do aparelho. A senhora Isabela está subindo. Ela disse que chegou de surpresa de Paris. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Isabela havia voltado mais cedo, e ele não estava preparado para enfrentar sua reação à presença de Sofia. Eduardo ouviu o ruído familiar das chaves na fechadura e sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Sofia estava ao seu lado, ainda segurando sua mão. Sem compreender a gravidade da situação que estava prestes a se desenrolar, ele teve apenas alguns segundos para pensar em como apresentar a situação, mas nenhuma explicação parecia adequada. A porta se abriu com força e Isabela entrou como um furacão elegante. Mesmo após horas de viagem, ela estava impecável em seu conjunto de linho bege, cabelos loiros perfeitamente arrumados e maquiagem intocada. Suas malas de grife foram deixadas na entrada enquanto ela caminhava determinada em direção à sala. Eduardo, que história é essa que estão espalhando sobre você e uma criança de rua? Começou ela antes mesmo de olhar ao redor. Recebi pelo menos 20 mensagens de amigas dizendo que você estava no Le Bernardin com uma menina suja, dizendo que era sua filha. Óbvio que é mentira, mas Isabela parou abruptamente quando seus olhos encontraram Sofia. A criança estava parcialmente escondida atrás de Eduardo, vestindo sua camisa social como um vestido improvisado, segurando o ursinho surrado contra o peito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que é isso? Isabela sussurrou, sua voz carregada de incredulidade e horror mal disfarçado. Isabela, esta é Sofia, disse Eduardo, colocando a mão protetoramente no ombro da menina. Sofia, esta é Isabela. Oi, disse Sofia timidamente, fazendo uma pequena reverência como havia visto em filmes. Você é ainda mais bonita de perto. Isabela olhou para a criança como se ela fosse uma aparição. Seus olhos percorreram Sofia da cabeça aos pés, notando os pés descalços, o cabelo ainda levemente despenteado e a forma como ela se agarrava ao ursinho velho. Eduardo, disse Isabela com voz controlada, mas perigosamente baixa. Preciso falar com você, agora, em particular. Sofia, disse Eduardo gentilmente. Que tal você assistir televisão no seu quarto? Eu e Isabela precisamos conversar. Sofia assentiu obedientemente, mas antes de sair, olhou para Isabela mais uma vez. Você vai ficar para o café da manhã? Papai disse que ia me ensinar a fazer panquecas. A palavra papai atingiu Isabela como um tapa na cara. Seus olhos se arregalaram e Eduardo viu a raiva começar a se formar em suas feições perfeitas. Sofia saiu correndo para o quarto.
deixando os dois adultos sozinhos em um silêncio carregado de tensão. Papai! Explodiu Isabela assim que Sofia saiu de vista. Papai! Eduardo, que diabos está acontecendo aqui? Isabela, deixe-me explicar. Explicar? Ela o interrompeu, sua voz subindo oitavas. Explique então como você magicamente tem uma filha de 6 anos que eu nunca soube que existia. Explique como essa criança apareceu do nada em nossa casa. Ela não apareceu do nada. Defendeu-se Eduardo. Ela estava com fome, sozinha, e eu. E você o quê? Decidiu brincar de papai do dia para a noite? Isabela começou a caminhar pela sala como um animal enjaulado. Eduardo, você perdeu completamente o juízo? Essa criança é uma estranha. Você não sabe nada sobre ela, de onde veio, que doenças pode ter. Ela é apenas uma criança que precisava de ajuda, replicou Eduardo, sentindo a raiva crescer em seu peito. Uma criança que estava morrendo de fome enquanto nós gastamos fortunas em restaurantes caros. Oh, pelo amor de Deus! Isabela jogou as mãos para o ar. Então agora você virou um santo? Desde quando se importa com crianças de rua? Você sempre disse que não queria filhos. Eu disse que não queria filhos com você. As palavras saíram antes que Eduardo pudesse detê-las, cortando o ar como uma lâmina afiada. Isabela ficou lívida. Como ousa falar assim comigo? Eu sou sua namorada há 3 anos. Construímos uma vida juntos. E agora você vai jogar tudo fora por uma vagabunda que encontrou na rua? Cuidado com o que fala sobre ela, alertou Eduardo, sua voz adquirindo um tom perigoso. Sofia é uma criança inocente. Inocente? Riu Isabela com amargura. Eduardo, você é extremamente ingênuo. Essa menina provavelmente foi treinada por adultos para despertar exatamente esse tipo de compaixão. É um golpe antigo. E você caiu feito um patinho. Eduardo sentiu o sangue ferver. Você não conhece Sofia, não sabe pelo que ela passou. E você sabe, retrucou Isabela. Em menos de 24 horas você virou especialista na vida dela. Eduardo, escute-se, você está falando como um louco. Do quarto, eles ouviram o som suave da televisão e a risada baixa de Sofia assistindo a algum desenho animado. O som inocente contrastava brutalmente com a discussão ácida que acontecia na sala. Isabela, disse Eduardo, tentando controlar a voz. Eu sei que parece loucura, mas algo mudou em mim ontem à noite, quando vi aquela criança sendo maltratada. Ah, claro! Interrompeu Isabela sarcasticamente. O grande empresário Eduardo Mendes teve uma epifania humanitária. Que história linda! Mas e nossa vida? E nossos planos? E a festa de noivado que estávamos organizando? Eduardo parou de respirar por um momento. Festa de noivado? Sim, sua memória está falhando também? Discutimos isso antes da minha viagem. Eu ia voltar com o anel que encomendei em Paris e íamos anunciar nosso noivado no jantar beneficente da próxima semana. A revelação atingiu Eduardo como um murro no estômago. Nos últimos meses, Isabela havia falado vagamente sobre próximos passos em seu relacionamento, mas ele nunca havia concordado formalmente com um noivado. Ela havia decidido unilateralmente e esperava que ele simplesmente concordasse. Então, pressionou Isabela, cruzando os braços. O que vai ser, Eduardo? Sua vida real comigo? Ou essa fantasia ridícula com uma criança que você nem conhece? Eduardo olhou para Isabela. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez em 3 anos. Ali estava uma mulher lindíssima, impecavelmente vestida, que representava tudo que a sociedade considerava desejável em uma parceira. Mas quando observou seus olhos, viu apenas frieza, cálculo e uma crueldade que sempre estivera lá, disfarçada sob verniz de sofisticação. Você quer que eu escolha?
Perguntou Eduardo lentamente, sua voz estranhamente calma. Obviamente, replicou Isabela, jogando os cabelos para trás com impaciência. Não vou competir com uma criança de rua pela atenção do meu namorado. Isso é absolutamente ridículo. Do quarto chegou novamente o som da risada de Sofia, pura e cristalina como água de nascente. Eduardo fechou os olhos e, naquele momento, compreendeu algo fundamental sobre si mesmo. Durante anos, havia construído uma vida baseada em aparências, status e aprovação social. Havia se relacionado com Isabela porque ela complementava perfeitamente sua imagem de homem bem-sucedido. Mas Sofia havia despertado algo em seu coração que ele nem sabia que existia. Uma capacidade de amar incondicionalmente, de proteger o vulnerável, de ser genuinamente humano. Está bem, disse Eduardo, abrindo os olhos e olhando diretamente para Isabela. Eu escolho. Isabela sorriu vitoriosa, já se dirigindo em direção aos telefones. Ótimo! Vou ligar para os assistentes sociais imediatamente. Eles vão levar essa criança de volta para onde ela pertence. E podemos esquecer que essa loucura toda aconteceu. Não, disse Eduardo, com uma firmeza que a fez parar no meio do caminho. Eu escolho Sofia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela virou-se lentamente, seu rosto registrando uma mistura de choque e incredulidade que rapidamente se transformou em fúria pura. Você está brincando comigo, sussurrou perigosamente. Nunca estive mais sério na minha vida, respondeu Eduardo. Sofia fica. Você que decide se quer ficar também e nos conhecer melhor, ou se prefere ir embora? Ir embora? Gritou Isabela, perdendo completamente a compostura elegante. Você está me expulsando da nossa casa por causa de uma vagabunda? Cuidado, alertou Eduardo, sua voz adquirindo um tom gelado. É a segunda vez que você fala assim sobre Sofia. Não haverá uma terceira. Isabela o encarou como se ele fosse um completo estranho. Eduardo, você enlouqueceu completamente. Essa criança fez algum tipo de lavagem cerebral em você. Em menos de 24 horas, você virou outra pessoa. Talvez, admitiu Eduardo. Ou talvez eu tenha finalmente me tornado quem deveria ser o tempo todo. Do quarto, ouviram passos pequenos se aproximando. Sofia apareceu na porta, segurando Teodoro, seus olhos grandes e preocupados, alternando entre Eduardo e Isabela. Papai, disse ela timidamente. Vocês estão brigando por minha causa. Eduardo se ajoelhou e abriu os braços para ela. Sofia correu em sua direção, e ele a abraçou protetoramente. Não se preocupe, querida. Está tudo bem. Eu posso ir embora se estou causando problemas. Ofereceu Sofia com uma maturidade devastadora para uma criança de 6 anos. Sei me virar sozinha nas ruas. Você não vai a lugar nenhum, disse Eduardo firmemente, olhando diretamente para Isabela. Esta é sua casa agora. Isabela observou a cena com uma expressão de nojo mal disfarçado. Não acredito no que estou vendo. Você realmente vai jogar nossa vida fora por por minha filha, completou Eduardo, a palavra soando natural pela primeira vez. Sua filha? Riu Isabela com amargura. Eduardo, você nem conhece o nome verdadeiro dela. Não sabe de onde veio, quem são os pais, que vida teve. E está disposto a sacrificar 3 anos de relacionamento por uma completa estranha. Sofia não é estranha, replicou Eduardo, sentindo a menina se aconchegar mais em seus braços. Ela é a pessoa mais honesta e genuína que já conheci. Em 24 horas, ela me ensinou mais sobre amor e gratidão do que você em 3 anos. Isabela ficou lívida. Muito bem, disse com voz venenosa. Já que você fez sua escolha,
eu também faço a minha. Mas saiba que não vou deixar isso passar. Vou me certificar de que todos em nosso círculo social saibam exatamente que tipo de homem você se tornou. Fique à vontade, respondeu Eduardo calmamente. Não me importo mais com a opinião dessas pessoas. Isabela se dirigiu às malas que havia deixado na entrada. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Quando a realidade bater e você perceber que foi manipulado por uma criança de rua, vai implorar para eu voltar. Mas será tarde demais. Não haverá arrependimento, garantiu Eduardo. Isabela parou na porta, virando-se uma última vez. Ah, e Eduardo, espero que esteja preparado para as consequências, porque vou me certificar de que essa situação chegue aos ouvidos certos. Assistentes sociais, imprensa, todos vão saber sobre sua pequena fantasia. Com essas palavras ameaçadoras, Isabela saiu batendo a porta com força. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração de Sofia e Eduardo. Papai, sussurrou Sofia, ela vai me levar embora? Eduardo olhou para a menina em seus braços e percebeu que havia acabado de declarar guerra à sociedade que conhecia. Mas também compreendeu que, pela primeira vez em sua vida, estava lutando por algo que realmente importava. Ninguém vai levar você embora, prometeu, sabendo que acabara de tornar sua vida infinitamente mais complicada, mas também infinitamente mais significativa. Uma semana se passou, desde a saída dramática de Isabela, e Eduardo começou a perceber que sua ex-namorada não havia feito ameaças vazias. Os primeiros sinais apareceram sutilmente, olhares estranhos do porteiro, mensagens não retornadas de colegas de negócios, convites sociais que simplesmente pararam de chegar. Sofia havia se adaptado à rotina com uma facilidade que surpreendia Eduardo. Acordava cedo, ajudava a arrumar a mesa do café da manhã e passava as manhãs explorando os livros infantis que ele havia comprado para ela. À tarde, assistiam filmes juntos no sofá. Sofia sempre segurando Teodoro e fazendo perguntas sobre tudo que via. Papai, disse ela naquela manhã de segunda-feira, por que você não vai trabalhar hoje? Eduardo hesitou. Nos últimos dias, havia evitado o escritório, trabalhando de casa sempre que possível. A verdade era que não estava preparado para enfrentar as perguntas e julgamentos que certamente o aguardavam no ambiente corporativo. Estou trabalhando de casa para ficar mais tempo com você, respondeu, o que era parcialmente verdade. Sofia sorriu, mas seus olhos demonstravam uma percepção além de sua idade. As pessoas estão falando sobre nós, não é? A pergunta direta de Sofia o surpreendeu. Por que pensa isso? Ontem, quando fomos ao mercado, ouvi uma senhora sussurrar para outra sobre aquele homem rico que adotou uma criança de rua, explicou Sofia calmamente. E o porteiro sempre fica me olhando estranho. Eduardo sentiu o coração apertar. Havia tentado proteger Sofia das especulações e comentários maliciosos, mas a menina era mais observadora do que ele imaginara. O que as pessoas falam não importa, querida. O que importa é que somos uma família. Eu sei, disse Sofia, subindo no sofá ao lado dele. Só não quero que você tenha problemas por minha causa. Antes que Eduardo pudesse responder, a campainha tocou. Ele verificou o interfone e viu duas mulheres de ternos escuros esperando na portaria. Uma delas mostrou uma credencial para a câmera. Serviço social, anunciou. Precisamos falar com o senhor Eduardo Mendes sobre uma denúncia que recebemos. Eduardo sentiu o sangue gelar. As ameaças de Isabela estavam se concretizando. Olhou para Sofia, que havia empalidecido ao ouvir as palavras serviço social. Papai, sussurrou ela, agarrando Teodoro com força. Elas vão me levar embora? Não vão levar você.
prometeu Eduardo, mas sua voz tremeu ligeiramente. Fique no seu quarto enquanto converso com elas. Sofia obedeceu relutantemente, mas Eduardo podia ver o medo em seus olhos. Quando as assistentes sociais subiram, ele tentou manter a compostura, mas sabia que estava prestes a enfrentar o primeiro ataque oficial contra sua decisão. Senhor Mendes, disse a assistente social mais velha, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa. Sou doutora Marina Santos e esta é minha colega, doutora Ana Costa. Recebemos uma denúncia grave sobre uma criança em situação irregular vivendo neste apartamento. Não há nada de irregular, defendeu-se Eduardo. Sofia é minha filha adotiva. Senhor Mendes, interveio doutora. Ana, consultando uma pasta cheia de papéis, não existe nenhum processo de adoção registrado em seu nome. Além disso, recebemos informações de que esta criança foi encontrada nas ruas há apenas uma semana. Eduardo percebeu que estava pisando em terreno perigoso. Estou providenciando toda a documentação necessária. É um processo que leva tempo. Entendemos, disse Dr. Marina, mas enquanto isso, precisamos verificar as condições em que a criança está vivendo e avaliar se este ambiente é adequado para ela. É claro que é adequado, replicou Eduardo, sentindo a defensividade crescer em sua voz. Sofia tem tudo o que precisa. Comida, roupas, cuidados médicos. Senhor Mendes, Dr. Ana o interrompeu gentilmente. Também recebemos informações sobre sua estabilidade emocional. Alegam que sua decisão de adotar esta criança foi impulsiva e que você pode estar passando por algum tipo de crise pessoal. Eduardo compreendeu imediatamente a origem dessas informações. Isabela havia plantado sementes de dúvida sobre sua sanidade mental, criando um argumento para questionar sua capacidade de cuidar de Sofia. Posso falar com a criança? Perguntou Dr. Marina. Sofia, chamou Eduardo. Pode vir aqui, por favor? Sofia apareceu lentamente, segurando Teodoro contra o peito. Suas roupas estavam limpas e bem arrumadas, seus cabelos penteados, mas era impossível esconder o medo em seus olhos. Oi, Sofia, disse Dr. Marina com voz suave. Sou Marina. Posso fazer algumas perguntas para você? Sofia assentiu timidamente, olhando para Eduardo em busca de encorajamento. Você está feliz aqui? Perguntou a assistente social. Muito feliz, respondeu Sofia com sinceridade. Papai cuida muito bem de mim. E antes de vir morar aqui, onde você vivia? Sofia hesitou, olhando novamente para Eduardo. Nas ruas, sozinha. Ana fez anotações em sua pasta. Há quanto tempo você conhece o Sr. Eduardo? Uma semana, admitiu Sofia. Mas ele me salvou. Estava com muita fome e ele me deu comida e disse que eu era filha dele quando o homem mau quis me machucar. Eduardo viu as assistentes sociais trocarem olhares significativos. A honestidade de Sofia, embora tocante, estava inadvertidamente fornecendo evidências de que ele havia agido impulsivamente. Sofia, continuou Dr. Marina, você sabe que às vezes adultos precisam de tempo para resolver papéis importantes antes que crianças possam ficar com eles? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Vocês vão me levar embora dele? Estamos apenas verificando se tudo está correto, explicou Dr. Ana diplomaticamente. Eduardo viu o medo crescer no rosto de Sofia e soube que estava perdendo a batalha. As assistentes sociais eram profissionais competentes fazendo seu trabalho, mas as circunstâncias, a ausência de documentação legal, a natureza impulsiva de sua decisão, as denúncias sobre sua estabilidade estavam construindo um caso contra ele. Senhor Mendes, disse Dr. Marina, fechando sua pasta.
Vamos precisar de alguns dias para avaliar a situação. Durante esse período, recomendamos que Sofia fique temporariamente em um lar abrigado enquanto regularizamos toda a documentação. Não! Gritou Sofia, correndo para os braços de Eduardo. Por favor, não me levem. Eu prometo ser uma menina boa. Eduardo abraçou Sofia com força, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. A máquina burocrática que Isabela havia posto em movimento estava funcionando exatamente como ela planejara. 3 dias se passaram desde a visita das assistentes sociais. 3 dias de tensão crescente e medo constante. Eduardo havia contratado o melhor advogado de família da cidade, mas Dr. Roberto Andrade havia sido claro. Sem documentação oficial e com as denúncias sobre sua estabilidade mental, o processo seria longo e complicado. Sofia parecia compreender a gravidade da situação melhor do que uma criança de 6 anos deveria. Ela havia se tornado ainda mais carinhosa, ajudando em tudo que podia, como se tentasse provar seu valor e garantir que não seria abandonada novamente. Papai, disse ela na manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café da manhã. Se elas me levarem, você vai me procurar? Eduardo parou de comer, olhando para aqueles olhos grandes, cheios de uma vulnerabilidade que partia seu coração. Sofia, ninguém vai levar você. Estou fazendo tudo o que posso para resolver essa situação. Mas se levarem, insistiu ela com a persistência infantil. Você promete que vai me procurar? Promete que não vai esquecer de mim? Nunca esqueceria de você, prometeu Eduardo, sua voz embargada. Você é minha filha e famílias não se abandonam. Sofia sorriu, mas havia tristeza em seu sorriso. Tá bom, só queria ter certeza. A campainha tocou e Eduardo sentiu o estômago se contrair. Quando verificou o interfone, viu Drá, Marina e Drá. Ana acompanhadas de mais 2 pessoas, um homem de uniforme e uma mulher mais jovem carregando uma pasta. Senhor Mendes, disse Dorta Marina quando subiram, lamentamos muito, mas recebemos uma ordem judicial temporária. Sofia precisa ser transferida para um lar-abrigo até que toda a documentação seja regularizada. Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Quanto tempo? Depende de como o processo correr, explicou o Dr. Roberto, que havia chegado junto com as assistentes sociais. Podem ser semanas, talvez meses. Não, disse Eduardo firmemente. Não vou permitir isso. Senhor Mendes, interveio o oficial de justiça. A ordem é legal, não temos escolha. Sofia havia ouvido a conversa do corredor e apareceu lentamente, segurando Teodoro. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela tentava ser corajosa. Papai, elas vão me levar agora? Eduardo se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãozinhas nas suas. É só temporário, querida. Papai vai resolver tudo e te buscar logo. Eu sei, sussurrou Sofia, embora suas lágrimas contassem uma história diferente. Pode ficar com Teodoro para cuidar de você enquanto eu não estiver aqui. Não, disse Eduardo, empurrando suavemente o ursinho de volta para ela. Teodoro vai com você. Você vai precisar dele mais do que eu. A assistente social mais jovem se aproximou gentilmente. Sofia, vou te ajudar a arrumar algumas roupas. Está bem? Sofia assentiu e seguiu a mulher até o quarto. Eduardo ouviu suas vozes abafadas enquanto ela arrumava seus poucos pertences. Quando voltaram, Sofia carregava uma pequena mochila que Eduardo havia comprado para ela. Está tudo pronto, disse a assistente social. Sofia correu para Eduardo e o abraçou com toda a força que seus bracinhos pequenos permitiam. Eu te amo, papai, sussurrou em seu ouvido. Obrigada por me dar a melhor semana da minha vida.
Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Eu também te amo, filha, e isso não é um adeus, é só um até logo. Promete? Prometo. Sofia se afastou lentamente, limpando as próprias lágrimas. Vou ser uma menina boa no abrigo. Vou escovar os dentes e comer toda a comida, igual você me ensinou. Sei que vai, disse Eduardo, sua voz quebrando. Idra. Marina tomou gentilmente a mão de Sofia. Vamos, querida, o abrigo tem outras crianças da sua idade. Você vai fazer novos amigos. Sofia olhou para trás uma última vez antes de sair. Tchau, papai. Não esquece de mim. Nunca, prometeu Eduardo. Quando a porta se fechou, o apartamento ficou em um silêncio ensurdecedor. Eduardo permaneceu parado no mesmo lugar por vários minutos, olhando para a porta como se Sofia pudesse voltar a qualquer momento. Doutor. Roberto colocou uma mão em seu ombro. Eduardo, sei que é difícil, mas vamos trabalhar incansavelmente para trazê-la de volta. Quanto tempo realmente vai levar? Perguntou Eduardo, sua voz soando distante. Semanas, no mínimo. Talvez meses. Depende de conseguirmos provar sua estabilidade mental e capacidade de cuidar dela. E também precisamos descobrir quem fez as denúncias e qual a motivação por trás delas. Eduardo sabia exatamente quem havia feito as denúncias. Mas provar seria outra questão. Isabela havia sido inteligente, usando canais oficiais e plantando dúvidas sobre sua sanidade sem deixar rastros diretos. Naquela noite, Eduardo jantou sozinho pela primeira vez em uma semana. O apartamento parecia vazio e sem vida. Ele havia se acostumado aos sons de Sofia, sua risada, suas perguntas constantes, o barulho de seus pés pequenos correndo pelos corredores. Quando foi dormir, passou pelo quarto que havia sido de Sofia. A cama estava feita, mas ainda carregava seu cheiro suave. Na mesa de cabeceira, ela havia deixado um desenho, 2 palitinhos representando ela e Eduardo, com um coração vermelho entre eles e as palavras "Eu amo, vosse, papai", escritas com letras tortas. Eduardo se sentou na cama e chorou como não chorava há anos. Pela primeira vez em sua vida, havia experimentado o amor incondicional de uma filha. E agora esse amor havia sido arrancado de seus braços pela burocracia e pela vingança de uma mulher despeitada. Mas enquanto segurava o desenho de Sofia, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Moveria céus e terra para trazê-la de volta. Não importava quanto tempo levasse, quanto dinheiro custasse ou quantas batalhas legais tivesse que enfrentar. Sofia era sua filha, e ele não descansaria até tê-la de volta em casa. 2 semanas haviam se passado desde que Sofia foi levada. 2 semanas que pareceram uma eternidade para Eduardo. Dr. Tio Roberto havia conseguido autorização para visitas supervisionadas uma vez por semana, mas cada encontro deixava Eduardo mais devastado do que o anterior. Sofia estava no Lar São Francisco, uma instituição na periferia da cidade que, embora licenciada, claramente operava com recursos limitados. Durante suas visitas, Eduardo notava como Sofia havia mudado. Seus olhos perderam parte do brilho. Ela falava menos, sorria menos e parecia estar se resignando novamente à ideia de abandono. Papai, disse ela durante a visita de quarta-feira, você ainda está tentando me buscar? Claro que estou, garantiu Eduardo, segurando suas mãos pequenas. Por que pergunta isso? A tia Marta disse que às vezes os adultos desistem quando as coisas ficam muito difíceis, explicou Sofia com uma tristeza que partia o coração. E que é melhor eu não criar muitas esperanças. Eduardo sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Sofia, olhe para mim. Eu nunca vou desistir de você. Nunca. Entendeu? Sofia assentiu.
Mas Eduardo podia ver que a semente da dúvida havia sido plantada. O tempo e a separação estavam fazendo seu trabalho cruel, minando a confiança que haviam construído juntos. Foi naquela tarde, quando voltava do abrigo, que Eduardo decidiu tomar medidas mais drásticas. Doutor, Roberto estava fazendo tudo dentro da lei, mas o processo legal estava sendo deliberadamente retardado por obstáculos burocráticos que pareciam surgir a cada passo. Eduardo contratou um investigador particular, Marcos Silva, ex-policial com reputação de descobrir verdades inconvenientes. Se Isabela estava por trás da sabotagem, ele precisava de provas concretas. Senhor Mendes, disse Marcos 3 dias depois. Sentado no escritório de Eduardo com uma pasta cheia de documentos, encontrei coisas interessantes sobre sua ex-namorada. O que descobriu? Marcos abriu a pasta e espalhou fotografias e documentos sobre a mesa. Isabela Montenegro não apenas fez as denúncias iniciais, como também está ativamente sabotando seus esforços para recuperar Sofia. Eduardo inclinou-se para a frente. Como? Ela tem um amigo influente no Ministério Público, Dr. Carlos Henrique Santos. Eles se conheceram em Paris, durante a viagem dela. Ela o convenceu de que você está tendo um surto psicótico e que representa perigo para a criança. Eduardo sentiu o sangue ferver. Ela está inventando evidências. Pior que isso, Marcos continuou, mostrando uma série de e-mails impressos. Ela está pagando testemunhas falsas para depor sobre seu comportamento errático. E a mais, ela também subornou funcionários do abrigo para relatar que Sofia está melhor sem você e que já está se adaptando bem. Isso é monstruoso, sussurrou Eduardo. Tem mais. Marcos virou uma página. Descobri que ela pretende prolongar o processo até que Sofia complete 2 anos no abrigo. Após esse período, o vínculo legal entre vocês seria considerado definitivamente quebrado pela lei, tornando uma futura adoção quase impossível. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isabela não estava apenas tentando separá-los temporariamente, ela estava orquestrando uma destruição sistemática de qualquer chance de ele recuperar Sofia. Por que ela faria isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Vingança pura, respondeu Marcos. Nos e-mails que interceptei, ela deixa claro que considera sua escolha de Sofia como uma humilhação pessoal que precisa ser punida. Eduardo olhou para uma foto de Isabela em um restaurante caro com o Dr. Carlos Santos, ambos sorrindo enquanto brindavam. Enquanto ele sofria com a separação de Sofia, Isabela estava celebrando sua vitória. Há algo mais, Marcos hesitou. Visitei o abrigo disfarçado como inspetor voluntário. As condições são piores do que você imagina. Sofia está em um quarto com 8 outras crianças. Há casos de bullying que os funcionários ignoram e... Marcos parou, claramente relutante em continuar. Fale, ordenou Eduardo. Sofia está doente. Ela desenvolveu uma pneumonia leve que não está sendo tratada adequadamente. Os recursos médicos são limitados e ela está definhando, Sr. Mendes, física e emocionalmente. Eduardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Pneumonia? Por que ninguém me informou? Porque Isabela também conseguiu que sua permissão para visitas fosse reduzida a 1 vez por mês. Você não saberia a menos que investigasse. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Enquanto lutava através de canais legais, Sofia estava sofrendo, doente e acreditando que ele havia desistido dela. A mulher que havia compartilhado sua cama por 3 anos estava deliberadamente torturando uma criança inocente para se vingar dele. Marcos, disse Eduardo com voz controlada, mas perigosa. Preciso ver Sofia imediatamente.
e quero todas as evidências contra Isabela organizadas para o Dr. Roberto 1ª amanhã. Senhor, preciso avisá-lo que uma visita não autorizada ao abrigo pode prejudicar ainda mais seu caso. Eduardo olhou pela janela de seu escritório, vendo a cidade se estender diante dele. Havia construído um império respeitando regras, seguindo protocolos, jogando o jogo da sociedade. Mas esse mesmo sistema estava sendo usado para destruir a criança que amava. Marcos disse finalmente: às vezes, há coisas mais importantes que seguir regras. Preciso ver minha filha. Naquela noite, Eduardo começou a planejar algo que mudaria tudo. Se o sistema legal estava sendo manipulado contra ele, talvez fosse hora de parar de jogar pelas regras de outros e começar a lutar pelos seus próprios termos. Mas primeiro, precisava ver Sofia e descobrir exatamente o quanto Isabela havia conseguido destruir da menina que conhecera. A criança corajosa que havia oferecido seu único bem para agradecer por uma refeição, que havia chamado um estranho de papai e transformado sua vida para sempre. O que Eduardo encontraria no abrigo o forçaria a tomar a decisão mais radical de sua vida. Eduardo chegou ao Lar São Francisco numa tarde chuvosa de terça-feira, 3 dias depois da conversa com Marcos. Havia planejado uma visita surpresa, usando seus contatos empresariais. Um de seus fornecedores tinha contratos de alimentação com a instituição, criando uma desculpa plausível para aparecer sem aviso prévio. O edifício cinzento de 3 andares parecia ainda mais deprimente sob a chuva fina. As paredes descascadas e as janelas com grades davam à construção um ar de prisão mais do que de lar para crianças. Eduardo sentiu o estômago se contrair ao imaginar Sofia vivendo naquele ambiente desolador. Senhor Mendes, disse a diretora, sempre Helena Costa, claramente nervosa com sua presença inesperada. Não esperávamos sua visita hoje. Sofia não está bem disposta para receber visitas. O que quer dizer com não está bem disposta? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz controlada. Ela desenvolveu um quadro respiratório e está um pouco retraída, explicou a diretora evasivamente. Talvez seja melhor reagendar para a semana que vem. Não, disse Eduardo firmemente. Quero vê-la agora. A diretora hesitou, trocando olhares com uma assistente. Eduardo percebeu que havia algo que elas não queriam que ele visse. Sua determinação apenas se fortaleceu. Ela está no dormitório, disse finalmente a diretora. Mas, por favor, entenda que ela não está. Como você a conheceu? Eduardo seguiu a mulher por corredores mal iluminados, com cheiro de desinfetante barato e umidade. O som de crianças brincando no pátio interno chegava abafado, mas havia uma tristeza no ar que era quase palpável. Quando chegaram ao dormitório do 2º andar, Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ambiente era um quarto comprido com 8 beliches de ferro, colchões finos e algumas poucas janelas pequenas. Roupas estendidas em varais improvisados criavam divisórias precárias entre as camas. Sofia estava na última cama do canto, encolhida debaixo de um cobertor fino e surrado. Quando Eduardo se aproximou, ela levantou a cabeça lentamente e ele mal a reconheceu. A menina havia emagrecido drasticamente. Suas bochechas, antes rechonchudas pela boa alimentação que ele proporcionara, agora estavam afundadas. Os olhos grandes pareciam ainda maiores em seu rosto magro, e havia bolsas escuras debaixo deles. Seus cabelos estavam despenteados e sem brilho, mas foi a expressão em seus olhos que quebrou o coração de Eduardo. Onde antes havia esperança e alegria, agora havia apenas resignação. O brilho especial que a tornava única havia se apagado. Sofia, sussurrou Eduardo, ajoelhando-se ao lado da cama. Ela o olhou por um momento,
como se não conseguisse acreditar que ele estava realmente ali. Papai? Sua voz saiu rouca e fraca. Sim, querida, sou eu. Sofia tentou se sentar, mas uma tosse violenta a dominou. Eduardo viu que sua respiração estava difícil e ofegante. A pneumonia era mais séria do que Marcos havia relatado. Você veio me buscar? Perguntou ela quando a tosse passou, sua voz carregada de uma esperança cautelosa que partiu o coração de Eduardo. Estou tentando, Sofia. Todos os dias estou tentando, respondeu ele, tomando sua mão pequena e fria na sua. Você está doente? Por que ninguém me avisou? Sofia desviou o olhar. A tia Helena disse que você não queria mais saber de mim, que tinha desistido porque era muito complicado. Eduardo sentiu uma raiva assassina crescer em seu peito. Sofia, olhe para mim, disse gentilmente, mas firmemente. Eu nunca desisti de você. Nunca. Estão mentindo para você. Mas você parou de vir me ver, disse ela, lágrimas começando a rolar por suas bochechas magras. A tia Marta disse que os papais de verdade não deixam as filhas sozinhas tanto tempo. Eduardo compreendeu a crueldade sistemática do que estava acontecendo. Não apenas haviam separado fisicamente ele e Sofia, mas estavam deliberadamente destruindo a confiança e o amor entre eles através de mentiras e manipulação psicológica. Sofia, disse Eduardo, sua voz tremendo de emoção. Você ainda tem Teodoro? Sofia assentiu fracamente e pegou o ursinho de debaixo do travesseiro. O brinquedo estava ainda mais surrado e Eduardo notou que faltavam mais pedaços do pelo. Sofia o abraçou contra o peito como se fosse sua única conexão com a felicidade. Eu conto histórias para ele sobre nossa semana juntos, sussurrou ela, para ele não esquecer como foi bom. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sofia, escute bem o que vou te falar. Eu não desisti de você, nunca vou desistir. Algumas pessoas más estão tentando nos separar, mas eu vou encontrar um jeito de te buscar. Promete? Perguntou ela, mas Eduardo podia ouvir a dúvida em sua voz. A esperança havia sido esmagada tantas vezes que ela mal ousava acreditar. Prometo, disse Eduardo solenemente, e desta vez ninguém vai conseguir nos separar de novo. Sofia fechou os olhos e descansou a cabeça no ombro dele. Eu sonho com nossa casa todas as noites, murmurou, com a cozinha grande e a televisão grande e com você fazendo panquecas de manhã. Eduardo abraçou Sofia delicadamente, sentindo como ela estava frágil em seus braços. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. O sistema legal havia falhado com eles. As regras da sociedade estavam sendo usadas como armas contra uma criança inocente. Quando saiu do abrigo 1 hora depois, Eduardo não era mais o mesmo homem. A visão de Sofia definhando naquele lugar, acreditando que havia sido abandonada, havia quebrado algo dentro dele e simultaneamente forjado uma determinação de ferro. Naquela noite, ligou para Dr. Roberto com uma proposta que chocou o advogado. Eduardo estava disposto a abrir mão de toda a sua fortuna, expor publicamente a corrupção de Isabela e sacrificar sua reputação social se necessário. A guerra havia começado de verdade. E desta vez, Eduardo lutaria com todas as armas disponíveis. Eduardo não dormiu naquela noite. Sentado em seu escritório até o amanhecer, ele elaborou um plano que poderia destruir sua vida social e financeira, mas que talvez fosse a única forma de salvar Sofia. As evidências coletadas por Marcos estavam espalhadas sobre sua mesa como peças de um quebra-cabeça macabro que revelava a extensão da vingança de Isabela. Às 7 da manhã, ligou para o jornalista investigativo mais respeitado da cidade, Rafael Morães, conhecido por suas exposições sobre corrupção e injustiças sociais. 1 hora depois, Rafael estava sentado na sala de estar de Eduardo,
ouvindo uma história que o deixou visivelmente chocado. Senhor Mendes, disse Rafael após revisar todos os documentos, se publicarmos isso, não há volta. Sua vida privada será exposta. Sua ex-namorada pode processá-lo por difamação. E você se tornará o centro de uma controvérsia nacional. Entendo os riscos, respondeu Eduardo calmamente. Mas uma criança inocente está sofrendo enquanto falamos. Sofia está doente, acreditando que foi abandonada, enquanto os responsáveis por protegê-la estão sendo comprados para mantê-la longe de mim. Rafael fez mais algumas anotações. Precisaria de pelo menos uma semana para verificar todas essas informações. Sofia não tem uma semana. Interrompeu Eduardo. Cada dia que passa naquele abrigo, ela fica mais doente e mais convencida de que não há esperança. Preciso de sua ajuda agora. Naquela tarde, Eduardo tomou a decisão mais radical de sua vida. Convocou uma coletiva de imprensa em seu escritório, algo que jamais havia feito em toda sua carreira empresarial. Jornalistas de todos os principais veículos de comunicação compareceram, curiosos sobre o que o discreto milionário teria a anunciar. Senhoras e senhores, começou Eduardo, sua voz firme apesar do nervosismo, convoquei esta coletiva para expor uma injustiça que está sendo cometida contra uma criança de 6 anos chamada Sofia. Ele contou toda a história, desde o encontro no restaurante até a situação atual. Mostrou as evidências de Marcos sobre a sabotagem de Isabela, os subornos, as mentiras contadas para Sofia. Não poupou detalhes sobre sua própria mentira inicial. Assumindo total responsabilidade por suas ações impulsivas. Reconheço que minha decisão naquela noite foi impulsiva, admitiu Eduardo. Mas o que aconteceu depois, uma criança sendo usada como peça de vingança, um sistema sendo corrompido para separar uma família, isso é inaceitável. As perguntas dos jornalistas foram diretas e às vezes hostis. Alguns questionaram sua sanidade mental. Outros sugeriram que ele estava sendo manipulado. Mas Eduardo respondeu a todas com honestidade brutal sobre seus sentimentos, seus erros e sua determinação de proteger Sofia. Por que está arriscando sua reputação por uma criança que conheceu há poucas semanas? Perguntou uma repórter. Eduardo pensou por um momento antes de responder. Porque às vezes você descobre quem realmente é apenas quando tudo que considera importante está em risco. Descobri que seria capaz de sacrificar minha fortuna, minha posição social, tudo, para proteger essa criança. Isso me diz que ela não é apenas uma estranha. Ela é minha filha em todos os sentidos que realmente importam. A coletiva durou 2 horas. Quando terminou, Eduardo sabia que havia assinado sua própria sentença de ostracismo social. Suas palavras seriam analisadas, distorcidas, julgadas. Mas também sabia que havia feito a única coisa certa. Naquela mesma noite, a história explodiu em todas as redes sociais e programas de notícias. Battle to Justice for Sofia se tornou trending topic. Vídeos da coletiva foram compartilhados milhões de vezes. A opinião pública se dividiu dramaticamente entre aqueles que viam Eduardo como um herói e aqueles que o consideravam um homem instável, obcecado por uma criança. Mas algo inesperado aconteceu. Centenas de pessoas começaram a se manifestar em apoio a Eduardo e Sofia, pais que haviam enfrentado problemas similares com o sistema de adoção. Assistentes sociais honestos e indignados com a corrupção exposta, cidadãos comuns tocados pela história de uma criança abandonada pelo sistema que deveria protegê-la. No segundo dia após a coletiva, uma multidão se reuniu em frente ao Lar São Francisco, exigindo que Sofia recebesse tratamento médico adequado e que as visitas de Eduardo fossem restabelecidas. A pressão pública foi tanta
que o Ministério Público foi forçado a abrir uma investigação sobre as denúncias contra Isabela e seus cúmplices. Dr. Roberto ligou para Eduardo na manhã do terceiro dia com notícias que o fizeram chorar de alívio. Eduardo, conseguimos uma ordem judicial emergencial. Sofia será transferida para um hospital particular hoje mesmo para tratar a pneumonia. E suas visitas diárias estão autorizadas durante o tratamento. Eduardo correu para o hospital como nunca havia corrido na vida. Quando entrou no quarto privativo onde Sofia estava internada, ela estava acordada, conectada a aparelhos que monitoravam sua respiração, mas seus olhos tinham um brilho que ele não via há semanas. "Papai!" ela exclamou ao vê-lo, tentando se sentar na cama. "As enfermeiras disseram que você brigou com o mundo inteiro para me buscar." Eduardo se aproximou da cama e segurou sua mão pequena. "Briguei sim, e vou continuar brigando até te levar para casa." "Para sempre desta vez?" perguntou Sofia, sua voz carregada de esperança cautelosa. Eduardo olhou nos olhos de sua filha e fez uma promessa que sabia que poderia cumprir, não importando o preço. "Para sempre, meu amor. Para sempre." Do lado de fora, ouviam-se os cantos de centenas de pessoas que haviam se reunido no hospital, exigindo justiça para Sofia. A mentira que Eduardo havia contado naquela noite no restaurante estava se tornando a verdade mais poderosa de sua vida. Uma semana após a coletiva de imprensa que mudara tudo, Eduardo se encontrava no escritório do juiz responsável pelo caso de Sofia. A pressão pública havia sido tanta que o Ministério Público fora obrigado a acelerar todas as investigações. Os resultados haviam sido devastadores para Isabela e seus cúmplices. Dr. Carlos Henrique Santos havia sido afastado de suas funções após a descoberta dos e-mails que comprovavam sua participação no esquema de retardar o processo de Eduardo. 3 funcionários do abrigo foram demitidos por aceitar subornos para maltratar Sofia e mentir sobre seu bem-estar. E Isabela havia simplesmente desaparecido, fugindo para o exterior antes que as acusações formais fossem apresentadas. "Senhor Mendes, disse o juiz Dr. Fernando Almeida, um homem de cabelos grisalhos e expressão bondosa. Após revisar todas as evidências e o relatório psicológico que comprova sua total sanidade mental, bem como o parecer médico sobre a recuperação notável de Sofia, desde que está sob seus cuidados no hospital, minha decisão é clara." Eduardo segurou a respiração. Sofia estava ao seu lado, vestindo um vestido azul claro que ele havia comprado, seus cabelos já recuperando o brilho após uma semana de alimentação adequada e cuidados médicos. Ela segurava Teodoro com uma mão e a mão de Eduardo com a outra. "A adoção é concedida, com efeito imediato", anunciou o juiz. Sofia oficialmente se torna Sofia Mendes, filha legítima de Eduardo Mendes, com todos os direitos e deveres que isso implica. Sofia olhou para Eduardo com os olhos arregalados. "Isso quer dizer que sou sua filha de verdade agora? Para sempre?" "Para sempre", confirmou Eduardo, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. "Você é minha filha e eu sou seu pai. Ninguém nunca mais vai conseguir nos separar." Sofia soltou um grito de alegria e se jogou nos braços de Eduardo. "Papai, papai de verdade." Dr. Roberto, que havia acompanhado todo o processo, sorria amplamente. Eduardo nunca viu um caso ser resolvido tão rapidamente. A mobilização popular foi extraordinária. Era verdade. Nos últimos dias, Eduardo havia recebido milhares de mensagens de apoio de pessoas do mundo inteiro. A história de um homem que sacrificara sua posição social para salvar uma criança abandonada havia tocado corações em todos os continentes.
Doações chegavam diariamente para instituições de caridade infantil em nome de Sofia. Papai, disse Sofia enquanto saíam do tribunal. Agora podemos ir para casa e fazer panquecas? Eduardo riu, um som que não saía de sua garganta há semanas. Podemos fazer panquecas todos os dias se você quiser. Todos os dias não, respondeu Sofia seriamente, senão deixa de ser especial. A sabedoria simples da menina ainda surpreendia Eduardo constantemente. Durante sua estadia no hospital, ela havia amadurecido ainda mais, mostrando uma capacidade impressionante de perdoar e seguir em frente. Quando ele havia perguntado se ela guardava raiva das pessoas que a machucaram, Sofia respondeu: mamãe sempre dizia que guardar raiva é como segurar uma pedra quente. Só machuca quem está segurando. Era a primeira vez que Sofia mencionava sua mãe biológica desde que se conheceram. Eduardo soube que ainda havia muitas histórias para descobrir sobre o passado de sua filha. Mas agora tinham todo o tempo do mundo para isso. No caminho de volta para casa, pararam no mesmo restaurante onde tudo havia começado. O gerente, Sr. Antônio, os recebeu com sorrisos calorosos. Senhor Mendes, Sofinha, cumprimentou ele. É uma honra recebê-los novamente. A mesa de vocês está reservada. Durante o jantar, Sofia olhou ao redor do restaurante elegante com uma perspectiva completamente diferente. Papai, disse ela, lembra quando eu pedi comida aqui na primeira vez? Lembro de cada segundo, respondeu Eduardo. Dissons, eu estava com tanto medo, continuou Sofia. Mas quando você disse que eu era sua filha, mesmo sendo mentira, senti que talvez o mundo não fosse um lugar tão assustador assim. Não era mentira, corrigiu Eduardo suavemente. Meu coração já sabia a verdade antes da minha cabeça entender. Você sempre foi minha filha, Sofia. Só precisávamos que o resto do mundo reconhecesse isso também. Sofia sorriu e voltou sua atenção para o prato de massa que havia pedido, o mesmo da primeira noite. Mas desta vez ela comia devagar, saboreando cada garfada, sabendo que havia muitas outras refeições pela frente. Papai, disse ela de repente, o que aconteceu com a moça bonita que morava na nossa casa? Eduardo hesitou. Como explicar Isabela para uma criança? Ela decidiu que não queria fazer parte da nossa família. Sofia pensou por um momento. Ela perdeu muito. Não perdeu? Nossa família é muito boa. Eduardo sorriu, impressionado mais uma vez com a sabedoria de sua filha. Sim, ela perdeu muito. Quando chegaram em casa naquela noite, Sofia correu diretamente para seu quarto, agora oficialmente seu quarto, para sempre. Eduardo a observou arrumar seus poucos pertences com cuidado carinhoso, colocando Teodoro em um lugar de honra na cama. Papai chamou ela do quarto. Você pode vir aqui? Eduardo encontrou-a sentada na cama, segurando algo nas mãos. Era o desenho que ela havia feito semanas atrás, os dois palitinhos com um coração vermelho entre eles. Quando estava no abrigo, pensei que esse desenho tinha virado mentira, disse ela. Mas não virou, né? Nunca virou mentira, garantiu Eduardo, sentando-se ao lado dela na cama. E nunca vai virar. Sofia se aconchegou contra ele. Papai, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me ensinado o que é ser pai, respondeu Eduardo, beijando o topo de sua cabeça. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, ambos dormiram em paz completa, sabendo que nada nem ninguém jamais poderia separá-los novamente. A mentira nascida da compaixão havia se tornado a verdade mais bela de suas vidas. 6 meses depois daquela noite transformadora no restaurante, Eduardo acordou com um aroma de panquecas vindo da cozinha. Eram 7 da manhã de um sábado ensolarado, e Sofia havia insistido em preparar o café da manhã sozinha como surpresa de sábado, uma tradição que haviam criado juntos.
Quando desceu para a cozinha, encontrou sua filha de pé em um banquinho, concentrada em virar uma panqueca no ar. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças que ela mesma havia aprendido a fazer e usava o avental infantil que Eduardo havia comprado especialmente para ela, com a inscrição Chefe Sofia bordada na frente. "Bom dia, papai", disse ela alegremente ao vê-lo. "Estou fazendo panquecas de banana, suas favoritas." Eduardo sorriu, observando como Sofia havia crescido em confiança e habilidades. A menina tímida e assustada que conhecera havia se transformado em uma criança vibrante, curiosa e cheia de vida. Ela frequentava uma escola particular, onde rapidamente se destacara por sua inteligência e bondade natural. "Precisa de ajuda?", ofereceu Eduardo. "Não, obrigada, já sei fazer sozinha", respondeu Sofia com orgulho. "Mas você pode fazer o suco de laranja, ainda não consigo alcançar o espremedor." Enquanto preparavam o café da manhã juntos, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Financeiramente, havia perdido alguns contratos devido à controvérsia inicial, mas sua decisão corajosa de expor a corrupção também havia atraído novos parceiros que admiravam sua integridade. Socialmente, havia perdido alguns conhecidos superficiais, mas ganhado amizades verdadeiras com pessoas que valorizavam substância sobre aparência. "Papai", disse Sofia enquanto serviam as panquecas, "hoje é um dia especial, sabia?" "Por quê?", perguntou Eduardo, sentando-se à mesa que agora tinha 2 lugares permanentes, 2 cadeiras que pertenciam a uma família real. "Porque faz exatamente 6 meses que você me encontrou", explicou Sofia. "Meio ano que somos uma família." Eduardo havia esquecido da data exata, mas Sofia a guardara na memória como um marco sagrado. "Você está certa, é nosso aniversário de família. E eu tenho uma surpresa para você", disse Sofia, correndo até seu quarto e voltando com um embrulho pequeno e mal feito, claramente preparado por mãos infantis. Eduardo abriu cuidadosamente o presente e encontrou uma moldura de madeira simples que Sofia havia decorado com adesivos coloridos e glitter. Dentro estava uma foto dos 2 tirada na semana anterior no parque, ambos sorrindo amplamente, enquanto Sofia estava pendurada nos ombros de Eduardo. "É para seu escritório", explicou Sofia. "Para quando você sentir saudades de mim no trabalho." Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "É o presente mais lindo que já recebi." "Leia o que está escrito atrás", pediu Sofia, mal conseguindo conter a excitação. Eduardo virou a moldura e leu a mensagem escrita com a caligrafia ainda incerta de Sofia. "Para o melhor papai do mundo. Obrigada por ter mentido naquele dia e tornado a mentira verdade. Te amo para sempre. Sofia." "Sofia", sussurrou Eduardo, completamente emocionado. "Teodoro me ajudou a escrever", confessou ela, apontando para o ursinho que estava sentado em sua própria cadeirinha na mesa. "Ele disse que estava certo porque você realmente é o melhor papai do mundo." Depois do café da manhã, foram ao parque onde Sofia havia aprendido a andar de bicicleta. Eduardo observava-a pedalar com confiança pelos caminhos, parando ocasionalmente para colher flores ou observar pássaros. Outras famílias estavam aproveitando o sábado ensolarado, e várias pessoas cumprimentaram Eduardo e Sofia calorosamente. A história deles havia se tornado um símbolo de esperança na cidade. O Lar São Francisco havia sido reformado com doações que chegaram após a exposição de suas condições precárias. 3 outras crianças foram adotadas por famílias inspiradas pela história de Eduardo e Sofia. E Isabela nunca mais havia tentado contato, aparentemente construindo uma nova vida longe das consequências de seus atos. "Papai", disse Sofia quando pararam para descansar em um banco à sombra, "você se arrepende de alguma coisa?"
A pergunta surpreendeu Eduardo. Por que pergunta isso? Na escola, a professora disse que às vezes os adultos se arrependem das decisões que tomam quando estão com raiva ou tristes, explicou Sofia. E você estava triste naquele dia no restaurante? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu estava muito sozinho, admitiu. Mas não me arrependo de nada que aconteceu depois. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mesmo perdendo dinheiro e amigos, insistiu Sofia. Sofia, disse Eduardo, tomando suas mãozinhas nas suas. Aprendi que existem 2 tipos de riqueza no mundo. Uma você pode perder se não tomar cuidado. A outra cresce quanto mais você divide. Você me ensinou qual é a que realmente importa. Sofia sorriu e se aconchegou contra ele no banco. Eu também aprendi uma coisa importante. O quê? Que às vezes os anjos se disfarçam de pessoas normais, disse ela, e que às vezes você precisa estar bem triste ou com muita fome para reconhecer um anjo quando ele aparece. Eduardo beijou o topo da cabeça de Sofia, sentindo uma gratidão profunda por cada evento que os havia levado àquele momento perfeito. Quando voltaram para casa ao final da tarde, pararam mais uma vez em frente ao Le Bernardin. O restaurante continuava sendo um dos mais elegantes da cidade, mas agora também era conhecido como o lugar onde começou a história de amor mais bonita da cidade. Como uma matéria de jornal havia escrito. Papai, disse Sofia, olhando para a entrada onde tudo havia começado. E você acha que outras crianças como eu estão precisando de papais como você? Eduardo olhou para sua filha, impressionado mais uma vez com sua capacidade de pensar nos outros, mesmo depois de tudo que havia passado. Provavelmente. Então, maybe a gente podia ajudar a encontrar eles, sugeriu Sofia. Não para morar com a gente, porque nossa família já está perfeita do jeito que está, mas para ajudar outros papais e mamães a não terem medo de amar. Eduardo sorriu, percebendo que Sofia havia plantado a semente de algo que poderia se tornar seu próximo propósito. Acha que devíamos começar uma fundação para ajudar crianças a encontrarem famílias? Sim, exclamou Sofia. E podíamos chamar de Fundação Teodoro. Por que Teodoro? Porque ele cuidou de mim quando eu estava sozinha, igual você fez, explicou Sofia logicamente. E agora, ele pode ajudar outras crianças a acharem seus anjos também. Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Eduardo compreendeu que sua jornada como pai estava apenas começando. Havia aprendido que o amor verdadeiro não é algo que você encontra, é algo que você escolhe criar todos os dias, através de pequenos atos de coragem e bondade. Papai, sussurrou Sofia quando ele estava saindo do quarto, obrigada por ter mentido naquele dia. Obrigado por ter tornado minha mentira na verdade mais linda da minha vida, respondeu Eduardo. Sofia sorriu e fechou os olhos, segurando Teodoro contra o peito. Eduardo ficou observando-a por um momento, sabendo que dali em diante, toda mentira contada por amor poderia se tornar a verdade mais preciosa do mundo. Às vezes, as histórias mais belas começam com as palavras mais improváveis, pronunciadas por corações que escolhem ver além das aparências e reconhecer a humanidade em cada criança esquecida pelo mundo.